Bom dia a todos. Luiz, obrigada pelo convite. Em nome da PwC, para a gente estar falando aqui sobre a lei de corrupção brasileira e algumas internacionais e tentar explorar um pouco o tema de como que ele pode ajudar o sistema de saúde aqui no Brasil. A gente conversou bastante, né, na primeira parte da manhã sobre a questão dos custos, né, e também a gente questiona muito, né, hoje as práticas, né, utilizadas comercialmente em toda a cadeia, né, de valor dos OPMEs, né, e como que a lei ela pode estar apoiando, né, em estar regulando e estar controlando esse tipo de prática, né. Então, hoje, se você pensar, né, como que um ato fraudulento ele ocorre, ele precisa de alguns elementos, né. Um deles é o incentivo à pressão, né. Então, que incentivos e pressões que a empresa ou o indivíduo tem para cometer um ato fraudulento. E a gente viu aqui, né, algumas questões relacionadas a isso, em relação ao modelo de remuneração atual, né, dos prestadores de serviços hospitalares, né, em que a gente está questionando se existe espaço para melhorar isso. Um dos temas discutidos foi o DRG. Né. A outra questão é a oportunidade. Né. Existe oportunidade para eu perpetuar a fraude? Né. Que oportunidades são essas? Existem controles, existem mecanismos, existe código de conduta, né, nas organizações, de modo a permitir ou coibir, né, esse tipo de ação, né? Então, esses elementos faz com que, né, as empresas elas precisam de de um guideline e uma ajuda de como regular isso. Um dos temas que a gente está trazendo aqui é a lei de anticorrupção, que ela foi criada, né, através de uma assinatura, né, onde o Brasil é signatário de um tratado com a OCDE em busca em estar enfrentando o suborno transnacional. Isso para quê? Para trazer maior competitividade global para aqueles que querem participar de um mundo globalizado hoje. Então, o Brasil, de acordo com esse tratado, criou a lei de anticorrupção aqui no Brasil, né, onde regula, né, as ações dos indivíduos que lidam com os funcionários públicos. E essa é uma tendência, né, global. No mundo hoje já existem várias legislações, né, que estão em prática e que já estão fiscalizando, monitorando e penalizando várias empresas nessa cadeia. Né. Não somente existem essas leis, existem várias outras iniciativas em relação à transparência, como já foi comentado hoje pela manhã, né, com o Sunshine Act sendo um dos exemplos de estar tornando transparente toda a remuneração financeira que existe entre a cadeia e os médicos e as organizações e instituições de ensino. Então, não somente existem essas leis, né, existe uma série de iniciativas do FBI, onde eles têm como prioridade, né, criar maior transparência, gerando mais informações para o mercado, né, para permitir que tenha uma menor assimetria de informação, de forma que traga um bem-estar para o indivíduo e para a economia. O Sunshine Act ele faz com que as empresas divulguem as remunerações, né, que a indústria farmacêutica faz para os médicos, os pagamentos financeiros, que, em alguns casos, eles são legítimos. Né? A indústria ela precisa de médicos para poder capacitar, né, os demais médicos na correta utilização daquele medicamento e daquele equipamento. Então, hoje, existem várias empresas que estão implementando programas de compliance e de integridade para assegurar que os seus médicos, os seus funcionários, dentro das organizações, possam estar seguindo um código de ética, um conjunto de controles internos que assegure
que que eles estão de acordo com o que está previsto em lei. E existem vários, hoje, códigos de conduta já existentes no mercado, né? Por exemplo, código de conduta da ANAP, da Interpharma, da BID-ADMED, para guiar o setor hoje aqui no Brasil. A gente acredita que a lei anticorrupção ela é um elemento relevante para poder estar ajudando, né, o mercado a ter melhores práticas em relação às oportunidades que eu comentei anteriormente, implementando um sistema de controles internos adequado dentro das organizações para que ela siga, né, os códigos de conduta estabelecidos, né, e que permita avançar, né, no tema que a gente está colocando. O que nós vemos hoje é que existe ainda muitas organizações na área de saúde que não perceberam que já são requeridos a estar compliant com as leis de anticorrupção, seja a brasileira, que o Leonardo vai falar daqui a pouco, bem como as leis internacionais que já estão em vigor. Então, hoje, a gente tem várias indústrias. Um exemplo interessante é o exemplo da China, onde existe uma lei anticorrupção, similar à nossa aqui no Brasil, em que uma multinacional farmacêutica que atua naquele país foi penalizada por práticas comerciais inadequadas através dos seus agentes de viagens, em que, através desse canal, fazia-se pagamentos de propinas para funcionários públicos, né? Então, o exemplo da China é um bom exemplo de que essa tendência de penalização, a tendência de tornar o ato corrupto um crime, vai chegar aqui no Brasil. Agora eu vou passar a palavra para o Leonardo, que vai dar continuidade e explicar em mais detalhes sobre a lei. Obrigado, Eliane. Gostaria de agradecer também ao IES pelo convite, pela oportunidade, né, de falar para vocês aqui hoje sobre o contexto da lei anticorrupção, nesse tema que a gente está conversando para o setor específico de saúde e principalmente focado nas atividades de OPMS também. Então, eu vou começar falando um pouco do contexto da corrupção e acredito que todos nós já conhecemos bastante os impactos bastante negativos que a corrupção ela gera para a sociedade em geral, né? Assim como nas condições de concorrência entre as empresas. Então, a gente vê, eu vou cobrir o contexto da corrupção, depois eu vou falar sobre o contexto normativo, abordando a lei americana, o FCPA, a lei britânica, UK Bribery Act, e a lei brasileira também. Falar do programa de integridade, que é um conceito que traz a lei brasileira, que é o que ele estava comentando agora, do programa de compliance anticorrupção, que são boas práticas de governança e gestão de riscos, que hoje em dia se aplicam a todas as empresas no Brasil, né, em toda a cadeia do setor de saúde. E, por fim, eu vou mostrar um caso para a lei FCPA, que é o caso do Morgan Stanley, que, apesar de não ser do setor de saúde, ele nos traz alguns aprendizados bastante interessantes sobre os benefícios que podem ser gerados a partir da boa implementação dessas práticas de governança nas empresas. Então, aqui a gente tem um mapa global. A Transparency International, que ela é uma entidade não governamental, ela faz anualmente um índice, né, chamado CPI, que é Corruption Perception Index, onde, com base em levantamento de informações junto a pessoas que atuam em diversos países no mundo, eles passam com a percepção do nível de corrupção em cada uma dessas localidades. E, a partir disso, eles fazem um scoring que vai de 0 a 100, né, onde aqui a gente vê que o Brasil tem um scoring de 43, que é um scoring negativo, assim, né, um scoring, quanto menor, pior é, então vermelho. O Brasil ele tem um score, ele fica posicionado em 175 países, ele fica posicionado na posição de 65. E quando a gente olha o total de países, 175, a gente vê que 70% deles estão abaixo de 50%, né, abaixo de 50 pontos. Então, a gente vê que a corrupção é um problema mundial, né, é um problema que provavelmente nunca acabará, né, assim, acho que a batalha ela é constante quanto a isso e demanda esforços de todos os lados, né, tanto do setor público, dos órgãos reguladores, também da iniciativa privada, das empresas e das pessoas, em última instância, que é quem compõe todos esses órgãos, né?
Então, a gente vê que, nesses programas de compliance, a questão cultural, né, e a educação do povo é bastante importante para a gente poder criar essa cultura de negócios éticos na sociedade. Então, aqui alguns números, né? A gente vê que uma matéria do Valor, informação de que 2,3% do nosso PIB anual, 95 bilhões de reais, são consumidos por ano em atos de corrupção. Você vê também a questão cultural, né? Então, em uma pesquisa realizada, 15% dos executivos se dizem dispostos a pagar propinas, e isso se agrava ainda mais em situações de crises econômicas, né? A gente vê que tem uma correlação bastante grande da incidência de atos de corrupção e a atividade econômica ou a perspectiva econômica de cada país. E a gente vê uma informação positiva, né, que empresas com programas de anticorrupção e normas éticas reduziram até 50% a incidência de corrupção e perderam menos oportunidades de negócios em comparação a empresas sem esse tipo de programa. Que é aqui que a gente está falando, né? Isso aqui vai explorar bastante hoje, porque a gente vê realmente, a gente ajuda muitas empresas em investigações, na estruturação desses programas, e existe um benefício que ele não é imediato, muitas vezes, ele é um benefício que ele vem se demonstrando ao longo do tempo, né, em geral, a partir de 3 anos, 2, 3 anos, que a empresa que ela adota essas práticas de compliance e ela divulga isso para fora das suas paredes, né, então ela começa a impor essas práticas para seus terceiros, né, aqueles com quem seus clientes, fornecedores, seus representantes, advogados, todos que atuam em seu nome. Isso vai criando um ambiente em torno daquela empresa que é favorável à condução dos negócios de forma ética. Né? E é nesse sentido que a Eliane estava comentando, das leis, a lei americana principalmente, que é a mais madura, que a gente vê que essas empresas elas estão no radar, né, muitas vezes, dos órgãos reguladores, com monitoramento, com penalidades bastante relevantes, e ao longo do tempo elas vão implementando e contaminando toda a cadeia para que adotem as mesmas práticas, o mesmo nível de governança nos seus negócios. E é esse o efeito bastante positivo que a gente vê desses programas. Então, falando um pouco mais em detalhes sobre as leis no Brasil, as leis internacionais, né, ou a lei nacional, que impactam ou afetam as empresas que estão atuando aqui no país. A principal delas, eu diria, o FCPA, não sei se todos conhecem, provavelmente muitos, mas é Foreign Corrupt Practices Act, é uma lei americana de 77, que ela tem sua aplicação muito reforçada, né, ou muito mais rigor e vigor, nos últimos 10, 15 anos que a gente tem visto. Né? Então, quando a gente olha os casos de penalidades e sanções e acordos celebrados com o Departamento de Justiça americano e a SEC, que são os órgãos nos Estados Unidos responsáveis pela aplicação da lei, a gente vê que muitos dos casos e as maiores multas estão concentradas nesse período dos últimos 10 anos. Qual que é o foco dessa lei? Ela é uma lei americana, né, que ela criminaliza, é uma lei penal, que ela criminaliza qualquer ato de corrupção realizado Foreign Corrupt Practices Act. Então, é fora, né, no estrangeiro, é fora do território americano. Então, qualquer ato praticado por uma empresa americana fora do território americano, em qualquer país, essa empresa nos Estados Unidos terá que responder por aquele ato. O mesmo se aplica a subsidiárias de empresas americanas no Brasil. Então, ela também está sujeita ao FCPA. Qualquer ato aqui pode ter que responder lá nos Estados Unidos por isso. Empresas brasileiras que tenham negócios no mercado americano também, né? Você tem uma característica de territorialidade também, se tem uma operação lá nos Estados Unidos, a empresa, apesar de ser brasileira, ela pode ter que responder por aquele ato praticado no território americano, né? E empresas que tenham ações negociadas na Bolsa de Nova York também estão sujeitas, né? Não só brasileiras, mas de qualquer outro país. É uma lei bastante rígida, né? E a gente já participou de casos de investigação decorrentes dessa lei. É impressionante o nível de detalhe que os reguladores vão, né, e o escrutínio que eles fazem nas empresas para poder entender, na essência, quais são as práticas de negócio daquela empresa. E eles têm um comportamento também de verificação por indústria. Né? Então, se eu vejo que uma empresa de um setor específico praticou um determinado tipo de ato e isso foi identificado e constatado, provavelmente, né, seus concorrentes também praticam as mesmas atividades para poder concorrer em bases equalitárias, né? Ou então um ficaria em desvantagem em relação ao outro. Então, eles começam a investigar muitas empresas do mesmo setor. É um comportamento também que os reguladores adotam. Então, o que eu estava mencionando, né? O foco da lei são atos de corrupção. E o que é corrupção no escopo dessas leis todas?
é bastante amplo o conceito. Então, você prometer, oferecer, dar, pagar, qualquer coisa de valor, né, a alguém para você obter uma vantagem indevida. Então, esse é o conceito que ele é adotado para a lei americana, para a lei inglesa, a lei brasileira também. Então, você não precisa necessariamente pagar, não é um pagamento somente, né? Você prometer que você vai fazer alguma coisa, né, e condicionar essa promessa à obtenção de uma vantagem, uma decisão de um negócio, de um contrato, de uma decisão judicial, isso já pode configurar uma violação à lei anticorrupção, né, e isso para todas elas. Então, pensando um pouco no caso que a gente está falando aqui de saúde, né, é muito comum a gente ver atos de corrupção envolvendo distribuidores, envolvendo até o que a gente chama de representantes governamentais, que é um outro conceito bastante amplo. Essas leis focam atividades entre empresas particulares, privadas e o governo, né? Então, o governo também é um conceito bastante amplo. Quem é o governo, né? É um órgão governamental, é um hospital público, é uma universidade federal, é um médico, né? O médico pode ser considerado um representante governamental? Ele pode, se ele estiver atuando na sua função de diretor no hospital público, por exemplo, né? Então, o médico ele pode sim ser considerado um oficial público à luz dessas leis, né, enquanto ele exercer aquela função pública, né, tiver uma função pública. O médico que tem uma função em um hospital público, mas atendendo no seu consultório, né, em um hospital privado, ele pode ser responsabilizado por essas leis? A rigor, não, né, assim. Então, nessa atividade estritamente privada, apesar dele ter essa função pública, né, nessa atividade estritamente privada, essas leis, a princípio, não se aplicariam, né, a não ser que ele esteja usando isso como forma de dissimular um benefício que ele esteja recebendo para poder tomar decisão enquanto àquela atividade pública que ele exerce. Então, as investigações são complexas e cada caso é um caso. Então, é aí que a gente se depara uma situação onde a soma dessas regulamentações elas são importantes, né? Então, somente a lei anticorrupção ou essas leis anticorrupção não são suficientes para você poder endereçar todas as possibilidades de situações que a gente possa se deparar com atos de corrupção, que a corrupção em si não é somente com o público. Essas leis focam em público, mas a corrupção privada ela também existe, e ela é o foco da lei inglesa, que eu vou mostrar aqui. Então, a lei britânica, que é a UK Bribery Act, ela é uma lei bastante semelhante ao FCPA. A principal diferença é que ela, além de corrupção pública, né, ela também considera o commercial bribery, ou a propina privada, como sendo um dos atos passíveis de aplicação dessa lei. Então, é uma tendência que a gente tem visto. No Brasil, a gente já tem informações de projetos de lei que também estão querendo incluir no Código Penal, né, atos de corrupção privada como sendo um crime. Tem projetos de lei que focam também para poder expandir o conceito da lei anticorrupção brasileira para o setor privado. Então, é uma tendência que a gente tem visto e a gente espera que isso vá acontecer em algum momento. Então, voltando para o FCPA, né, as penalidades que eu mencionei nos últimos 10 anos, a gente olha aqui os principais casos de multas aplicadas pelo DOJ e da SEC. O principal deles ainda é a Siemens, né, $800 milhões só de multa. Isso não conta outros custos que tenham existido com advogados, consultoria e mobilização interna de pessoas, desvio de foco, perda de funcionários, colaboradores que seriam chave, né? Então, tem vários outros impactos para a reputação da empresa, além dos custos diretos de multas aplicadas. Temos casos bastante relevantes, hoje em dia ainda em investigação, né? O Walmart é um caso bastante relevante, todo mundo tem acompanhado, de casos de corrupção que teriam acontecido no México. A gente espera que talvez seja até maior do que o caso da Siemens. Tem o caso da Petrobras agora, que a gente não sabe ainda qual vai ser o desdobramento. Então, tem vários casos, a atividade está realmente se intensificando. E dentre os casos que a gente vê, muitos são do setor de saúde, né? Aqui no quadro do lado direito, a gente tem ali alguns casos do setor de saúde e alguns deles, os atos, apesar da empresa não ser brasileira, os atos de corrupção teriam acontecido no país. Então, é muito comum, nesse caso de investigação para essas leis, você fazer uma investigação global e você verificar em todos os países onde o ato teria acontecido. E aqui alguns outros casos que mostram, são casos reais, né, onde empresas do setor de saúde teriam sido envolvidas em algum ato de corrupção. E a gente vê que um comportamento bastante comum é nessa atividade, que é intrínseca à natureza da operação, que é de você fazer eventos, você pagar a consultoria a um determinado médico para poder ajudar no desenvolvimento de produtos ou
inclusive na promoção, né, de alguns dos itens. Então, nessa atividade que a gente vê os principais riscos e os principais problemas que são pegos. Então, trazendo agora para a lei brasileira. Ela é uma lei 12.846, que tem sido chamada no Brasil de lei anticorrupção, mas, a rigor, ela não é uma lei somente anticorrupção, ela é uma lei que ela responsabiliza pessoas jurídicas, não é aplicável a pessoas físicas diretamente, mas pessoas jurídicas, as empresas, por atos lesivos praticados contra a administração pública. Então, o foco é empresas privadas atuando com o governo, né? E não é uma lei penal como a FCPA, é uma lei que responsabiliza, no âmbito civil e administrativo, multas que podem chegar de 0,1% até 20% do faturamento bruto, né, da empresa, então pode facilmente quebrar uma empresa. E, apesar de não termos pena de morte no Brasil, a gente tem pena de morte para as empresas, porque pode aqui ser determinada a dissolução compulsória da empresa, no caso de ser constatado o ato de corrupção. Ela entrou em vigor em 2014, né, e agora foi regulamentado em 2015, o decreto 8.420, que trouxe bastante detalhes sobre o que é esperado de um programa de integridade, né, o programa de compliance anticorrupção, vamos entrar mais em detalhe na frente. Então, essa lei, como eu mencionei, ela se aplica a empresas, né? Ela veio para cobrir uma lacuna que existia na nossa estrutura normativa, legislativa no Brasil, porque a corrupção já era um crime no Brasil desde 2002, no Código Penal. Mas os crimes, né, o Código Penal se aplica às pessoas físicas, não às pessoas jurídicas. Então, o que acontecia é que um executivo ou algum terceiro atuando em nome de uma empresa cometia um ato, aquela empresa obtinha um contrato, obtinha um benefício, a pessoa poderia responder, mas a empresa continuava atuando como se nada tivesse acontecido, né? Então, hoje, essa lei vem para responsabilizar também as empresas e as pessoas físicas ainda terão que responder por outras leis, né? Então, a gente tem a previsão nessa lei anticorrupção de que o desdobramento das investigações será comunicado ao Ministério Público, que poderá aplicar outras leis que sejam aplicáveis, como o Código Penal, leis de antitrust, né, concorrenciais e outras leis que sejam aplicáveis. Falando um pouco do programa de integridade. Então, o que é esse programa de integridade? O que é esperado, né, para a lei brasileira quanto a esses programas de compliance? Primeiro item, são 16 itens, né, que a gente tem lá na lei, eu não vou entrar em detalhe em todos eles, mas o conceito, basicamente, é você ter um comprometimento da alta administração que está conectado ao que a gente falou da cultura, né? Então, tem que ver o exemplo de cima, é muito comum, e quanto menor a empresa, mais personificado fica esse programa, né? Então, é o exemplo realmente do dono, do acionista, do presidente da empresa, qual o tom que ele vai dar na forma de fazer os negócios e a tolerância quanto a desvios. Então, isso é o principal item que tem que ser constatado e vivido mesmo. Você saber onde estão os riscos da empresa, então, na minha operação, onde estão as exposições e como eu estou me expondo. Eu tenho uma política, um procedimento, um controle interno bem estabelecido e eficaz para poder mitigar esse risco adequadamente. Você fazer a gestão no setor de saúde, principalmente, que tem muitos atores aí nesse processo todo, na cadeia de valor, e um depende do outro muitas vezes, né? Então, você ter processos referentes a due diligence de terceiros. Então, você vai contratar um fornecedor. Quem é esse fornecedor? Você faz uma due diligence, documenta, estabelece um contrato específico com ele, com a cláusula anticorrupção, onde ele se compromete a seguir determinados padrões. Você treina esse terceiro, você monitora ou se dá o direito de auditar os livros dele, se você achar necessário, né, para verificar se ele praticou algum ato de corrupção em seu nome ou não. E isso, para a lei americana, a gente vê muito na prática, né? Assim, é muito comum as empresas americanas, anualmente, realizarem auditorias para verificar, fazer uma revisão dos livros desses terceiros, verificar se tem algum pagamento ali que seja questionável, seja estranho, que possa expor a empresa. Porque, para todas essas leis, qualquer ato praticado por terceiros podem vir a responsabilizar a empresa também diretamente. Você tem uma estrutura de compliance, né, com um compliance officer, alguém responsável por essa função. Então, tem várias atividades que são previstas. Você ter, por fim, o monitoramento desse programa, todas essas práticas implementadas devem ser perenes e devem continuar operando ao longo do tempo. E o que é interessante para o decreto 8.420, que, apesar dos 16 itens, para micros e pequenas empresas, alguns desses requisitos são flexibilizados, né? Então não são requeridos. E mais recentemente a gente tem uma publicação da CGU que orienta as boas práticas de programas de compliance para empresas de menor porte. Então, não é alguma coisa assim impossível de ser implementada, né? A gente tem visto muitas empresas implementando.
Um dos elementos mais importantes que eu vejo é o canal de denúncias, né? Você disponibilizar internamente e externamente canais de reporte de alegações e desvios para que você possa apurar, né? E isso vai criando esse ambiente de transparência, né? E de conduta ética nos negócios, do ponto de vista de cada ator do processo. Aqui tem reduções da multa, né? No caso de você conseguir comprovar o programa de integridade, até 4 pontos percentuais daqueles 20 da multa total que pode ser aplicada serão dados de crédito, caso a empresa demonstre que tem as boas práticas de governança implementadas e eficazes. Então, aqui a gente mostra um pouco desse fluxo que a gente tem visto no mercado hoje, né? No Brasil, principalmente. Então, muitas empresas no Brasil, no setor, estão diretamente ou indiretamente sujeitas à lei americana. Isso tem promovido uma mudança cultural, uma mudança nas práticas de gestão. A gente tem visto também várias iniciativas, como a Eliane apresentou no início, de acordos setoriais, e eu vi até mais recentemente agora, com até o vídeo que foi mostrado no início aqui do evento, que já tem uma iniciativa das empresas de OPMS, junto ao Instituto Ethos e a Braide, de criação de um acordo setorial, né, para poder estabelecer os padrões de conduta. Então, é uma iniciativa bastante interessante e vem para cobrir as lacunas que, eventualmente, a estrutura normativa não cubra. Muitas empresas vêm implementando esses códigos e temos experiência no Brasil também de auditorias, vamos dizer assim, não somente para compliance às leis anticorrupção, mas também esses padrões setoriais, então isso tem se tornado bastante frequentes. E, por fim, né, isso vai permeando e vai influenciando terceiros. A gente tem visto agora a Cooperação Lava Jato, setor de óleo e gás, né, como um outro exemplo, empresas que teriam sido mencionadas nessa operação, nas investigações, começando a impor, né, aproveitar o seu poder de barganha para impor os requisitos de compliance para os terceiros, os seus fornecedores. Então, bom, para você me vender, eu preciso que você me demonstre que você tem esses padrões de ética e que você está me vendendo alguma coisa que não esteja contaminado, né, com atos de corrupção. Então, isso tem cada vez se tornado mais frequente também, não só no setor de óleo e gás, mas outros setores. Então, a gente vê uma difusão grande desses conceitos no mercado. Principais pontos de atenção para o setor de saúde. Então, já cobri vários aqui, né? Então, relacionamento com agentes governamentais, nesse conceito bastante amplo. Promoção e patrocínio de eventos, doações, consultorias também, né, que sejam realizadas. Conflito de interesses, que até o Max comentou aqui na apresentação dele, né? Você contratar um consultor que seja um médico e esse médico ser seu cliente numa outra ponta, isso pode configurar algum conflito de interesse. Gestão e contratação de terceiros, que é o que eu mencionei agora nesse exemplo. Falando agora do caso Morgan Stanley, é um outro setor, mas acho que tem uns aprendizados interessantes. O que é o caso, né? Tem um executivo do banco, de 42 anos, que atuava nas operações na China. Ele era responsável por uma unidade imobiliária, das atividades imobiliárias do banco. E ele teria adquirido, entre 2004 e 2007, uma empresa de fachada, por meio de uma empresa de fachada, alguns ativos, né, do Banco Morgan Stanley, então uma empresa externa que a rigor, assim, ou por na aparência, pertenceria a essa Young Enterprise Group, que é uma empresa estatal. Então, teria uma outra empresa que estaria comprando um ativo do Morgan Stanley por meio dessa empresa. Só que o executivo do Morgan Stanley era amigo do executivo dessa empresa estatal. E eles fizeram de uma forma onde o Morgan Stanley vendeu aquele ativo a um valor menor, de forma a apurar um ganho bastante relevante para essa empresa, que era uma empresa de fachada. A rigor não pertencia a essa empresa estatal. Apuraram um ganho relevante, né, e o benefício foi todo para eles. Nesse caso é interessante, a gente vê aqui do lado direito a decisão do Departamento de Justiça americano, onde, depois de análise das investigações realizadas, constatou que a empresa ela tinha todos os mecanismos de compliance necessários para dar uma asseguração razoável de que os negócios seriam conduzidos de uma forma ética e isentou o banco, a empresa, de qualquer responsabilidade. Mas a pessoa física, o executivo, ele foi preso, né, então 9 meses de prisão. Inicialmente a recomendação era de 51 meses, era bastante relevante. Ele teve que pagar do próprio bolso $254 mil, renunciar ao investimento realizado envolvendo esse fundo do Morgan Stanley, que valores atualizados era de 3,4 milhões, e ele foi impedido de forma definitiva de atuar em empresas de capital aberto. Então, é um caso interessante, porque a empresa conseguiu
imputar a responsabilidade somente àquele executivo e demonstrou que, do ponto de vista da empresa, fez tudo o que podia e não podia para poder orientar, educar e controlar as atividades. Então, esses programas nunca eliminam o risco, eles fazem a gestão. E aqui a gente tem mais detalhes sobre a aplicação, acho que não vai dar para ler isso tudo, mas esses elementos são os que são destacados, nas decisões do DOJ, todo o fundamento dessa decisão, onde destaca a importância do mapeamento de riscos e manutenção desse mapa ao longo do tempo, a existência de políticas e procedimentos para poder monitorar e controlar esses riscos de forma adequada, você treinar e orientar seus funcionários. Esse funcionário ele havia sido treinado 7 vezes e havia sido relembrado da sua responsabilidade 52 vezes via outros mecanismos de comunicação. Então, esse plano de comunicação e treinamento é importante. A estrutura do compliance, monitoramento dessa estrutura ao longo do tempo e a diligência de terceiros. Então, tudo que a gente já mencionou aqui foi um caso prático onde contribuíram para poder isentar empresas de responsabilidade. Outro ponto importante, por meio do seu programa de compliance interno, esse foi um caso onde houve uma autodenúncia. Então, eles identificaram internamente o desvio, analisaram, apuraram e decidiram fazer uma autodenúncia aos reguladores. Então, isso aí também contribuiu para demonstrar a transparência, e a boa-fé da empresa na condução dos negócios. Isso contribuiu para a redução da pena, que não existiu para ela. Agora, é isso que a gente queria mostrar, então, esses conceitos, que a gente tem visto uma tendência relevante e tem vindo para o Brasil isso hoje. Nessas operações da Polícia Federal, Ministério Público, a gente tem visto uma cooperação bastante grande com os órgãos reguladores americanos e também da Europa. É uma tendência que veio para ficar e a gente acha que não vai reduzir tão cedo. Então, eu acho que se aplica também ao setor que a gente está comentando aqui. Obrigado.